Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1. Aqui é a professora Fabiana, essa é a nossa aula 14 e nós iremos iniciar uma série de vídeos sobre integrais indefinidas. Para começar o nosso estudo, vamos entender o que são primitivas ou antiderivadas. Observem essa ilustração. Aqui do lado esquerdo nós temos uma função f maiúsculo e do lado direito nós temos uma função f minúsculo. Da esquerda para a direita foi aplicado um processo de derivação, que foi o que a gente já estudou em aulas anteriores. Então, a derivação foi aplicada na função f maiúsculo, dando como resultado a função f minúsculo. Agora, o nosso próximo estudo, o estudo que nós iremos iniciar hoje, nós iremos fazer o processo inverso. Nós vamos atuar na função f minúsculo e encontrar a função f maiúsculo, através de um processo que vai ser chamado de integração. Então, a nossa primeira definição, ela nomeia as funções que estão presentes aqui nessa ilustração. Na verdade, nessa definição, nós vamos dar um nome para a função f maiúsculo quando a gente estiver tratando da integração. Esta função f maiúsculo, ela vai receber o nome de primitiva ou antiderivada da função f minúsculo. Como você pode observar aqui nessa figura, nessa ilustração, a derivação e a integração são funções inversas uma da outra. Ou seja, se você tem a função f maiúsculo e aplica a derivação, você chega na função f minúsculo. E aplicando a integração na função f minúsculo, você vai chegar na função f maiúsculo. Então, a relação que associa as duas funções, f maiúsculo com f minúsculo, é essa daqui, ó. O f' maiúsculo, ou seja, a derivada da f maiúsculo, é igual ao f minúsculo, né? E depois nós vamos apresentar aqui uma outra forma da gente escrever esta relação partindo da f minúsculo, que é exatamente a integração que a gente vai trabalhar. Mas antes disso, vamos fazer um exemplo. Neste exemplo, foi dado para a gente a função f de x igual a 2x. E nós queremos encontrar algumas primitivas dessa função. Vejam aqui nesta representação gráfica. Nós temos aqui o 2x, aqui do lado direito, que foi obtido através de uma derivação. E nós queremos encontrar as primitivas, ou seja, quais são as possibilidades de funções que foram derivadas para nos dar como resultado o 2x. Esse processo, que nós vamos ver daqui a pouco, que é chamado de integração, é o processo da gente encontrar estas primitivas. E aqui nós listamos algumas funções que ao serem derivadas, vai nos dar como resposta o 2x. Observem, se a gente derivar o x ao quadrado, nós teremos 2x como resultado. Derivando x² mais 1, nós também teremos 2x. x² mais 2 também te dá como resposta 2x. x² mais qualquer constante c. Esse c pode ser negativo, positivo, e se ele for zero, vai ser o próprio x². Então, aqui nesta x² mais c, a gente condensa aqui todas as possibilidades de funções que, ao serem derivadas, vai te dar como resposta o 2x. Então, observem que conhecendo uma primitiva, que no caso aqui foi o f de x igual a x², ao somar uma constante, você tem outras primitivas. Generalizando para uma função qualquer, nós vamos mostrar o nosso primeiro resultado, que diz o seguinte: se a função f maiúsculo é uma primitiva de uma função f minúsculo, então o f maiúsculo mais c será uma primitiva do f minúsculo. E para aplicar esse resultado, agora nós queremos encontrar todas as primitivas da função f de x igual a 2x. Então, nós vamos fazer o seguinte: se a função
considerando a função f maiúsculo de x igual a x ao quadrado, como a derivada do f maiúsculo é 2x, logo, todas as primitivas da função 2x são da forma x ao quadrado mais c. Simples assim, basta você... Continuando com nossa aula, vamos falar um pouco sobre integração e integral indefinida. A integração é o processo de encontrar primitivas ou antiderivadas. A integração também pode ser chamada de antiderivação. Por exemplo, se f' de x é igual a f de x, nós vamos dizer que integrando a função f minúsculo, a gente obtém como resposta a primitiva f maiúsculo de x mais c. A integração da função f minúsculo vai ser denotada por esse símbolo de integral, seguido de f de x dx, significa a integração de f de x. Quando a gente escreve integral de f de x dx, tendo como resultado o f maiúsculo de x mais c, f maiúsculo de x mais c é a integral indefinida de f de x. A função f minúsculo de x vai ser chamado de integrando. Este c é chamado de constante de integração e dx determina que a variável de integração é x, o que significa que o f maiúsculo de x foi derivada em relação a x para se obter a resposta f de x minúsculo. No cálculo diferencial e integral, nós temos dois conceitos distintos que são representados de uma forma muito semelhante. Um deles é o que nós já estamos estudando, que é a integral indefinida de f, que vai ser denotada pelo símbolo de integral seguido de f de x dx, que te dá como resposta uma família de funções que, ao serem derivadas, te retorna a função f de x, que é o integrando do que foi apresentado aqui na notação. Por outro lado, nós temos um outro conceito, que é a integral definida de f no intervalo fechado AB, cuja representação é semelhante com a primeira, apenas acrescentando as extremidades do intervalo no símbolo de integração. Porém, nesse segundo caso, a definição é bem diferente da primeira, e nós vamos ter como resposta um número real que corresponde à área delimitada pelo gráfico da função, o eixo x e as retas x igual a A e x igual a B. Esse segundo conceito nós não iremos estudar, nós vamos focar apenas no primeiro conceito, que é a integral indefinida de f de x, e nós vamos estudar uma série de técnicas para a gente obter esta primitiva f maiúsculo de x mais c. A primeira regra de integração que nós iremos trabalhar é a integral da função potência, mas antes de apresentá-la, nós vamos trabalhar alguns exemplos. O primeiro deles, nós queremos encontrar a integral indefinida de 2x dx. Então, nós temos o seguinte, ó, a integral de 2x dx, como nós já vimos nos exemplos anteriores, é igual a x ao quadrado mais c, pois derivando x ao quadrado mais c, a gente tem como resposta o 2x. Agora, vamos para o próximo exemplo, calcular a integral indefinida de x ao cubo. Então, observem o seguinte, se a função f minúsculo é x ao cubo, se a gente considerar o f maiúsculo sendo x à quarta, ao derivar x à quarta, nós iremos encontrar 4 vezes x ao cubo, que é diferente da função integrando. Nós temos aqui esse 4 que está sobrando, né? Então, se a gente pudesse eliminar esse 4, ficaria tudo perfeito, porque a gente conseguiria encontrar a primitiva. Então, nós vamos considerar a função x elevado a 4 sobre 4. O que acontece se a gente fizer esta consideração? Vamos derivar, então, o f maiúsculo, agora sendo x elevado a 4 sobre 4. Observe o seguinte, pelas regras de derivação, esse sobre 4 que tem aqui, que é o mesmo que 1 sobre 4, ele pode ser colocado multiplicando a derivada do x à quarta.
E a derivada do x à quarta é 4x ao cubo. Então, nós vamos agora simplificar o 4 do denominador com o 4 do numerador e, finalmente, a gente consegue chegar no x ao cubo. Então, fica perfeito. Então, quer dizer que a integral indefinida do x ao cubo dx é o x à quarta sobre 4 mais c, que é a constante de integração. Continuando com essa mesma linha de raciocínio, vamos agora determinar a integral indefinida de x à quinta. Então, veja só, a gente sabe que se a função for x à sexta, ao derivar, a gente vai subtrair 1 no expoente e vai ficar x à quinta. Porém, a derivada do x à sexta é 6 vezes x à quinta. E a função do integrando não tem o número 6. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar a função x elevado a 6 sobre 6. E ao derivar essa função, você vai ter a derivada será 1/6 vezes a derivada de x à sexta. Derivando x à sexta, você vai ter o 6x à quinta. E aí, nós vamos simplificar o 6 com o 6 e nós vamos ter o x à quinta, que coincide com integrando. E nós vamos concluir, então, que a primitiva do x à quinta, ou a integral indefinida do x à quinta, é igual a x à sexta sobre 6 mais c, onde c é a constante de integração. Então, agora, observando esses dois exemplos que nós fizemos, nós vamos generalizar e nós vamos concluir que a integral de x elevado a n dx sempre vai coincidir com x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais c. E essa aqui é a nossa primeira regra de integração e com ela nós vamos resolver vários exemplos. Então, o primeiro deles, aqui nesse número 6, nós queremos encontrar inicialmente a integral indefinida de x elevado a 9. Então, pela regra que nós acabamos de estabelecer, a integral indefinida de x elevado a 9 será x elevado a 9 mais 1 dividido por 9 mais 1 mais c, que será igual a x elevado a 10 sobre 10 mais c. A próxima alternativa, nós queremos encontrar a integral indefinida do x elevado a menos 3 dx. Seguindo a regra, nós teremos como resultado x elevado a menos 3 mais 1 dividido por menos 3 mais 1 e acrescentando a constante de integração. O expoente menos 3 mais 1 é igual a menos 2. Então, nós vamos ficar com x elevado a menos 2 dividido pelo denominador, que também é menos 2. Essa potência negativa deve ser reescrita no denominador, onde nós vamos trocar o sinal do expoente para um positivo. Então, nós vamos ter 1 dividido por 2x ao quadrado, mais a constante de integração. E a nossa última alternativa, a letra C, nós queremos encontrar a integral indefinida da raiz cúbica de x ao quadrado dx. Como nós já sabemos, todo radical pode ser escrito em forma de potência. Vamos relembrar aqui que a raiz de índice a de x elevado a b é igual a x elevado a b sobre a. E dessa forma, o radical que foi dado é igual a x elevado a 2 sobre 3. E agora nós já temos a potência. E aplicando, então, a regra de integração, nós vamos ter x elevado a 2 sobre 3 mais 1, dividido por 2 sobre 3 mais 1. Nós vamos fazer as operações aqui da soma de fração, tirando o mínimo múltiplo comum, que é 3. E nós vamos ficar com 3 mais 2 vai ficar 5. Então, você vai ter x elevado a 5 sobre 3, dividido por 5 sobre 3. E agora, nós vamos ter aqui uma divisão de frações. A primeira fração é o x elevado a 5 sobre 3, e a segunda fração é o 5 sobre 3. Então, você terá x elevado a 5 sobre 3, que multiplica a inversa da segunda. Então, nós vamos ter x elevado a 5 sobre 3, que multiplica 3 sobre 5. E aí, nós temos esse resultado. E, por fim, transferindo a notação de x elevado a 5 sobre 3 para um radical,
nós vamos ter a raiz cúbica de x à quinta, que multiplica 3 dividido por 5, mais a constante de integração. Continuando com nossa aula, nós vamos ver agora as principais propriedades da integral indefinida. Então, nós vamos considerar duas funções, f de x e g de x, que serão funções integrando, de tal forma que as suas primitivas sejam conhecidas. E vamos considerar também uma constante real k. Dessa forma, a integral de k vezes f de x dx é igual a k vezes a integral indefinida de f de x dx. A segunda propriedade diz que a integral indefinida da soma de f de x mais g de x é igual à integral indefinida de f de x dx mais a integral indefinida g de x dx. E por último, a integral indefinida de f de x menos g de x dx é igual à integral indefinida f de x dx menos a integral indefinida g de x dx. Nós vamos aplicar essas propriedades em uma sequência de exemplos para finalizar a nossa aula. Então, nosso primeiro exemplo para aplicar as propriedades consiste em encontrar a integral indefinida da função 7x à quinta mais 1 sobre 2x ao cubo mais 3 raiz de x. Essa função é todo o nosso integrando. Nós vamos inicialmente aplicar a propriedade da soma de funções aqui no integrando, desmembrando essa integral em uma soma de integrais. Então, nós vamos ter a integral do 7x à quinta, mais a integral do 1 sobre 2x ao cubo, mais a integral do 3 raiz de x. A única propriedade que nós vimos até agora, a única regra, é a da potência. Então, nós vamos ter que trabalhar com essas funções, deixando os integrandos prontos para a gente aplicar a regra da potência que nós aprendemos. Observe que o próximo passo que será feito aqui é observar que essas constantes que multiplicam as funções podem ser colocados fora da integral. Então, nós vamos ter 7 integral indefinida do x à quinta dx, e aqui você já consegue aplicar a regrinha da potência. Depois, na segunda integral, nós vamos ter 1 sobre 2, e esse 1 sobre x ao cubo, ele foi escrito como x a menos 3, para que a gente possa aplicar a regra da potência. E a terceira integral, que tem esse 3 raiz de x, o 3 foi colocado fora da integral, e o raiz de x foi escrito como sendo x elevado a 1 sobre 2. E agora aqui a próxima etapa é a gente aplicar a regrinha da potência, que diz que a integral do x elevado a n, eu vou escrever aqui para vocês, para todos lembrarem. A integral de x elevado a n dx é igual a x a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. A constante de integração, nós vamos colocar uma vez só, aqui no final. Então, olha só, x à quinta vai ficar, quer dizer, a integral indefinida do x à quinta é o x a 5 mais 1 sobre 5 mais 1. Mais, aqui vamos tirar esse sinalzinho de mais que está sobrando, 1 sobre 2, x a menos 3 integrando, vai ficar x a menos 3 mais 1 dividido por menos 3 mais 1. Continuando, 3, a integral do x a 1 sobre 2 é x elevado a 1 sobre 2 mais 1 dividido por 1 sobre 2 mais 1. Agora, nós vamos fazer as operações. Então, vai ficar x elevado a 6 sobre 6, que multiplicou esse 7. Aqui na segunda parcela, nós vamos ter esse 1 sobre 2. Aqui embaixo vai ficar menos 2. Então, menos 2 vezes 2 deu menos 4. E o numerador vai ficar x elevado a menos 2. A terceira parcela vai ficar 3, que multiplica x elevado. Aqui a gente fez as continhas, ficou 3 sobre 2. O denominador também é 3 sobre 2, mais c. Então, nós vamos ter 7x à sexta sobre 6, mais vezes menos, ficou menos. Esse x a menos 2 foi escrito no denominador para trocar o sinal do expoente.
Aqui nessa terceira parcela, nós vamos ter 3. Esse x elevado a 3 sobre 2 é a raiz quadrada do x ao cubo. Olha só. Esse termo, nesse termo, nós estamos usando a propriedade raiz de índice b de x elevado a, né? Então, olha só, essa raiz aqui é o x elevado a 3 sobre 2, que a gente tinha antes. Esse 3 sobre 2, ele veio multiplicando. Vou escrever aqui, ó, pessoal. 3, que multiplica a inversa da segunda, né? Que é o 2 sobre 3. E o x, que foi a raiz de x ao cubo. E aí, nós simplificamos 3 com 3 e ficou esse 2 aqui. 2 raiz quadrada de x ao cubo. E aqui nós temos a função final, que é a primitiva desse integrando que foi dado aqui para a gente nesse exemplo. Continuando, o nosso próximo exemplo consiste na integral indefinida de x à quarta mais 3x a menos 1 sobre 2 mais 4, dividido pela raiz cúbica de x. Aqui, observem que a função integrando ela é um pouco incomum. Nós vamos ter que trabalhar com esse integrando para que seja possível a gente aplicar a regra da integral indefinida da potência, que é a integral indefinida de x elevado a n dx igual a x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais c. Inicialmente, observe que a raiz cúbica de x a gente pode escrever pela regrinha raiz de índice a de x elevado a b é igual a x elevado a b sobre a. Então, nós vamos ter aqui, ó, o 3 é o denominador da potência e x está elevado a 1. Então, nós escrevemos a raiz cúbica de x como sendo x elevado a 1/3. Em seguida, a gente pegou esse 1/3 que está no denominador e a gente transferiu ele para o numerador. De que forma? Por quê? É o seguinte, pegue todo esse numerador e imagine que você tem a fração a sobre b. Você pode escrever essa fração a sobre b como sendo b a menos 1 vezes a. Então, esse denominador que estava aqui, ó, ele agora está aqui multiplicando o numerador, que é o x elevado a menos 1/3. Dessa forma, nós vamos pegar esse x a menos 1/3 e nós vamos multiplicar em todos os termos do parêntese, para dar origem aí, ó, a uma soma de funções. Então, você vai ter a propriedade agora que você vai usar é o seguinte, vou colocar assim, x elevado a a vezes x elevado a b é igual a x elevado a mais b, ou seja, multiplicação de potências de mesma base, conservar a base e somos expoentes. Então, nós vamos ter, ó, a primeira multiplicação, x elevado a menos 1/3 vezes x elevado a 4, ficou x elevado a 4 menos 1/3. X elevado a menos 1/3 vezes 3 vezes x a menos 1 sobre 2. Ficou 3x elevado a menos 1 sobre 2 menos 1/3. E por último, nós temos x a menos 1/3 vezes 4, que está aqui. Agora, nós vamos fazer as operações em todos os expoentes. Então, tirando o mínimo múltiplo comum aqui no primeiro expoente, 3 vezes 4, 12, menos 1, 11. Então, ficou 11/3. Aqui nós tiramos o mínimo múltiplo comum, que é 6. Vamos fazer aqui, ó. O mínimo foi 6. 6 dividido por 2, 3 vezes menos 1, menos 3. 6 dividido por 3, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, você vai ter menos 5/6, que é esse cálculo aqui. E, por último, 4 elevado a menos 1/3. Então, aqui, pessoal, nós já temos uma soma de funções, todas envolvendo potência. Então, agora nós já vamos poder calcular a integral indefinida dada, utilizando esse novo integrando. Então, veja, utilizando esse novo integrando, esta integral vai ser dividida na soma de integrais, onde as constantes ficaram multiplicando as integrais apenas das funções. Agora, nós vamos aplicar a regrinha da potência, que vai ficar, então, x elevado a 11/3 mais 1 dividido por 11/3 mais 1, mais 3, que multiplica o x elevado a menos 5 sobre 6 mais 1,
dividido por menos 5 sobre 6 mais 1, mais 4, que multiplica o x elevado a menos 1 terço mais 1, dividido por menos 1 terço mais 1. Vamos fazer junto essas continhas aqui. Então, olha só, aqui é a primeira soma, nós temos 11 terços mais 1, tira o mínimo que é 3, 3 dividido por 3, 1 vezes 11, 11, mais 3 dividido por 1, que está aqui embaixo, 3 vezes 1, 3. Então, 11 mais 3, 14. Então, ficou 14 terços. Aqui embaixo também, ó, 14 terços. Agora, a segunda soma. Mínimo é 6. 6 dividido por 6, 1. Vezes menos 5, menos 5. 6 dividido por 1, 6. Vezes 1, 6. Então, nós vamos ter agora 1 sexto, que é esse que está aqui. Denominador também 1 sexto. E a última soma, menos 1 terço mais 1. 3 dividido por 3, 1 vezes menos 1, menos 1. 3 dividido por 1, 3 vezes 1, 3. Menos 1 mais 3, 2. Então, 2 terços, 2 terços. Agora, em cada parcela, nós temos divisão de frações. Aplicamos a propriedade, ó, conservou a primeira e multiplicou pela inversa da segunda. Conservou a primeira, multiplicou pela inversa da segunda. Conservou a primeira e multiplicou, ó, pela inversa da segunda. Na primeira parcela, nós vamos ter, então, 3 sobre 14. Agora, escreva todas as potências que têm expoentes fracionários dentro do radical, em forma de raiz. Então, nós vamos ter a raiz cúbica de x a 14, 6 vezes 3, 18, raiz sexta de x, e aqui nós temos, simplificou o 4 com o 2, ficou 2, esse 2 multiplicou com 3, ficou 6. E aqui nós vamos ter raiz cúbica do x ao quadrado. Só relembrando, ó, mais uma vez, a raiz de índice A de x elevado a b é x elevado a b sobre a. Então, todas as potências com expoente fracionário foram escritos em forma de raízes. E agora, o último passo que nós vamos fazer é a simplificação do raiz cúbica do x a 14, porque a potência 14, o expoente 14, é divisível, é possível a gente escrever como sendo 12 mais 2 e simplificar com o 3. Então, nós escrevemos o seguinte, ó, x elevado a 14 é o mesmo que x elevado a 12 mais 2. Então, se você tem raiz cúbica de x elevado a 14, isso é o mesmo que raiz cúbica de x elevado a 12 mais 2. Só que o x elevado a 12 mais 2 é o mesmo que x elevado a 12 vezes x elevado a 2. Então, na verdade, você vai ter x elevado a 12 vezes x elevado a 2, que é igual a raiz cúbica de x elevado a 12 vezes raiz cúbica de x elevado a 2. Esse aqui, raiz cúbica de x elevado a 12, vou puxar uma setinha aqui, ó. Você pode escrever, vamos tirar ele do radical, não vai ficar 12 sobre 3, usando essa propriedade aqui, e 12 sobre 3 é 4. Então, ó, é x à quarta. Por isso que nós escrevemos aqui, ó, x à quarta. E ainda ficou esse x, esse raiz cúbica de x ao quadrado. Resumindo, para você não precisar ficar escrevendo as potências em fração para chegar no x à quarta, o que a gente faz é dividir o 12 por 3, aí fala, vai sair x à quarta. Por isso que a gente tem aqui esse x à quarta. Os demais termos ficaram como estavam, e aqui a gente conclui a integral indefinida da função dada. Seguindo com os nossos exemplos, agora nós temos uma integração que envolve a função cosseno, a função seno e, novamente, uma raiz, e ela se encontra aqui no denominador. Bom, nós vamos lembrar aqui que a derivada do seno de x é cosseno de x e que a derivada do cosseno de x é menos seno de x. Uma observação, se derivada de cosseno de x é menos seno de x, então nós também podemos acrescentar aqui a derivada do menos cosseno de x, que vai ser seno de x positivo, ok? Bom, então nós vamos começar, olha só, escrevendo a integral dada em uma soma de integrais, onde as constantes ficaram multiplicando as integrações. Então, nós temos 2 vezes a integral de cosseno de x dx, menos 3 vezes a integral de seno de x dx, mais
Aqui, que nós temos a fração 1 sobre raiz de x, o raiz de x inicialmente deve ser escrito como x elevado a 1 sobre 2, e em seguida ele foi escrito no numerador e trocou o sinal do expoente, certo? Agora nós já vamos integrar. A integral de cosseno de x é quem? Quem que você deriva que te fornece cosseno de x? O seno de x. E aqui, ó, a integral do seno de x positivo. Quem que eu derivo que dá seno de x positivo? O menos cosseno de x, certo? E aqui aplica a regrinha da potência. A integral do x a menos 1 sobre 2 será x a menos 1 sobre 2 mais 1 dividido por menos 1 sobre 2 mais 1. Aqui eu multipliquei, ó, menos com menos mais. Ficou 3 cosseno de x. Fizemos as operações no expoente no denominador. Menos 1 sobre 2 mais 1 ficou 1 sobre 2. Aqui tem que aplicar a divisão de frações. Conservou a primeira, que foi escrito em forma de raiz, e multiplicou pela inversa da segunda, que ficou 2 sobre 1, que é esse 2 aqui. E assim a gente conclui essa integração. Para finalizarmos, vamos ver agora um último exemplo, onde o integrando é a raiz cúbica de x ao quadrado, mais 4 vezes e de x, mais 3 sobre x. Aqui, pessoal, quero chamar a atenção para essa última função que apareceu aqui, ó, 3 sobre x. Sempre que o denominador for a variável com potência 1, a integral vai ser o ln de x. Nós vamos fazer um pequeno lembrete aqui, olha só. Se o f maiúsculo de x é ln de x, o domínio do ln tem que ser positivo, é x maior do que zero. E a derivada do ln é 1 sobre x. Nós vamos fazer os mesmos procedimentos que nós fizemos nos exemplos anteriores, desmembrar aqui a integral em soma de integrais, reescrever o radical em forma de potência, colocar as constantes multiplicando as integrais. E agora, para integrar, observem, a primeira integral, você vai aplicar a regra da potência, que é somar 1 no expoente e dividir pelo mesmo valor. Então, nós vamos ficar aqui com a fração de denominador 2/3 mais 1. A segunda integral, a integral do e de x é a própria e de x, porque derivando e de x, você tem e de x. E aqui na última integral, que é a integral do 1 sobre x, quando você olha para a fração 1 sobre x, aqui não faz nenhuma referência a respeito dos valores de x. Nesse momento aqui, o x pode estar assumindo valores tanto positivos como negativos. Então, ao escrever o resultado da integração, nós vamos ter que fazer uma restrição. Nós vamos ter que aqui, ó, restringir esses valores de x apenas aos casos positivos, para que a gente garanta que esse ln esteja definido, porque o domínio do ln são apenas valores positivos. Isso é simplesmente resolvido, é facilmente resolvido colocando módulo. Então, nós vamos considerar que a integral do 1 sobre x é o ln do módulo de x. Aqui a gente somou a constante de integração e a gente fez as operações na primeira fração, tendo aí a fração 5/3, e finalizamos colocando a potência x elevado a 5/3 no radical, que foi correspondente à raiz cúbica do 5 elevado, do x elevado a 5. E aí a gente finaliza a nossa integral aqui nessa função. Nas próximas aulas, nós iremos estudar técnicas de integração, que consistem em a gente trabalhar com as funções integrando para reescrevê-las como outro tipo de função que recai em integrais de funções já conhecidas, como essas que estão listadas aqui, que nós acabaremos utilizando como regras ou como definições. Hoje, por exemplo, nós estudamos a integral da potência do x elevado a n dx, que é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais constante. Nós vimos também hoje a integral do seno, a integral do cosseno de x, certo? Agora vocês devem praticar tudo que a gente estudou, resolvendo exercícios e refazendo os exemplos que nós vimos hoje. Então, bom estudo para todos e até a próxima aula.